Oi, Eliane, bom dia. Oi, bom dia, Raíssen, Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, a gente está acompanhando, os passos do governo e do Ministério da Fazenda para tratar sobre regulamentação da reforma tributária sobre o consumo, do consumo. Tem estudos que estão sendo feitos e que aparentemente vão se viabilizar num projeto da regulamentação da reforma que pode chegar ao Congresso efetivamente quando ali na mão dos parlamentares? Pois é, ontem eu conversei rapidamente com o ministro Fernando Haddad da Fazenda, o Fernando Haddad é que me disse, olha, vou me encontrar amanhã com o Bernardo Api, que é o responsável pela reforma tributária no Ministério da Fazenda, e a gente vai fechar os últimos detalhes da regulamentação da reforma. Essa regulamentação pode vir em vários projetos, porque como são muitas questões diferentes, em vez de fazer um projeto, o governo vai mandar vários projetos para o Congresso Nacional. Agora vamos combinar, né, gente? A gente está aqui no dia 4, 4 de abril. E agora é que o governo vai mandar os projetos de regulamentação da reforma, e lembrando que a reforma é super decisiva, foi um golaço do Brasil, não do governo, mas do Brasil, e está tudo muito atrasado, o cronograma está atrasado. Então, o Haddad sabe disso, e o presidente da Câmara, o Arthur Lira, com quem eu já conversei sobre o cronograma, também sabe muito bem disso. Passou janeiro, não teve regulamentação nenhuma, passou fevereiro, não. Aí tem carnaval, teve Semana Santa. Essa semana que a gente está vivendo neste momento é a semana da janela partidária, quando os parlamentares estão mais preocupados quem vai trocar de partido para concorrer em outubro, porque a janela partidária é exatamente isso, você poder trocar de partido sem ficar sujeito a punições, a sanções, E como todos os parlamentares têm interesse direto nos partidos do seu estado, nas eleições dos seus municípios, o Congresso parou essa semana. E depois vem aí o quê? Logo vai chegar aí a época, das quadrilhas, olha, no bom sentido, quadrilhas de São João. Vem aí as festas juninas, e as bancadas do Nordeste, por exemplo, simplesmente somem, porque todo mundo vai para as festas do Nordeste, que é um momento muito forte, muito cultural e muito político no Nordeste brasileiro, principalmente, mas não só. E depois vem o quê? Vem o recesso de julho. Ou seja, é muito possível que a regulamentação da reforma tributária fique para julho. E aí tem o seguinte, para depois de julho, para o segundo semestre. Aí a gente lembra que tem aí uma colisão, uma batida, porque reforma tributária, regulamentação da reforma em semestre eleitoral, quando os parlamentares estão muito mais voltados para as eleições nos seus municípios do que para os plenários da Câmara e do Senado, complica muito. Há aí uma previsão de que a regulamentação tão importante da reforma tributária possa ficar para um período muito apertado, depois das eleições municipais e antes do recesso do fim do ano. Enfim, a previsão é de que esses projetos que estão sendo fechados pelo API e pelo Haddad sigam ainda hoje para o Congresso. Mas olha, não estou vendo condições de aprovarem isso muito rapidamente, não.
Bom, depois de todo esse calendário que você trouxe, só nos resta desejar feliz 2025, até o ano que vem. Mas vamos seguir aqui com os próximos assuntos. Eliane, ontem você comentou que os governadores do Nordeste estariam em Brasília. Bom, estiveram, né, para renegociar a dívida. E o que saiu dessa negociação? Pois vieram os governadores do Nordeste e eu, claro, perguntei também para o Fernando Haddad, que se reuniu com eles, como é que ficou, né, essa discussão com os governadores do Nordeste. Por quê? Para os governadores do Sul e do Sudeste, o Haddad propôs uma saída, assim, vamos dizer, bem criativa, que é de pegar uma parte da dívida e transformar em criação de centros de formação técnica, né, um segundo grau profissionalizante, que é bem legal, mas não foi a mesma proposta para o Nordeste, não. E aí eu perguntei para ele, né, como é que ficam as dívidas dos estados nordestinos, e ele diz, olha, dívida do estado nordestino não nos preocupa, porque são dívidas pequenas, são dívidas controláveis, né? E, além de tudo, o Nordeste tem fundos que ajudam muito. O Fundeb, que é o Fundo da Educação, o Fundo dos Municípios, o próprio Fundo dos Estados, e na própria regulamentação da reforma tributária vai ter um Fundo de Desenvolvimento Regional que favorece muito o quê? O Nordeste. Então, ele acha que a situação do Nordeste não é uma preocupação, né, a questão das dívidas. Mas, aí eu perguntei o óbvio, né, vem cá, ministro, então o que preocupa o senhor? A dívida de São Paulo? Porque a dívida de São Paulo é aterrorizante, né? A dívida de São Paulo já está batendo em 278 bilhões de reais, o que é mais de 100% da arrecadação do Estado. Ou seja, como é que o Estado vai negociar essa dívida? Mas sabe o que o Haddad me disse? Que o mais preocupante não é a dívida imensa de São Paulo, mas as dívidas de 3 estados que estão em recuperação judicial. Isso sim preocupa, porque aí você acrescenta ao fator economia, ao fator finanças, você acrescenta o fator jurídico. E entre eles está uma dívida astronômica também, que é a dívida de Minas Gerais, que já bate em 160 bilhões. Você tem também a dívida do Rio Grande do Sul, que é uma dívida também imensa, e, por último, a dívida do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro sempre metido nas confusões. Ou seja, o Haddad sempre dá uma sensação para a gente de que está tudo tranquilo, né? Não, está tudo bem, vai se resolver. Ele que enfrenta aí oposição no PT, oposição da Casa Civil do próprio governo Lula, e tem que aí torear, né, governadores e prefeitos. Ele acaba de ter aí um novo confronto, que é com o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, que tirou da proposta, vetou, né, a proposta, no encaminhamento da proposta do governo, a reoneração dos municípios. Essa reoneração, segundo o projeto do Haddad, do governo, passaria de 8% para 20%. E o Pacheco disse, não vai aumentar, não vai reonerar os municípios. Então, isso diminui a arrecadação do governo. E é aquela velha história que a gente sempre fala: equilíbrio, receita, despesa, né? Todo mundo só quer gastar, mas ninguém quer contribuir. E o Haddad faz o contrário, quer que todo mundo contribua. Enfim, podemos ter novidade ainda hoje do Ministério da Fazenda com a regulamentação, e tudo
indo bem, tranquilamente, mais do que se esperava na renegociação das dívidas dos estados. Eliane Cantanhede está conosco. Eliane, a gente está acompanhando o julgamento do futuro político, né, do senador Sérgio Moro, está empatado lá no TRE do Paraná. A novidade foi uma conversa que aconteceu nessa semana. Conta pra gente. Pois é, o Sérgio Moro, né, é muito impressionante isso. O principal, maior adversário do Sérgio Moro no Supremo Tribunal Federal é o ministro Gilmar Mendes. Os dois trocam acusações graves, né? Um diz que o outro vendeu sentença, o outro diz que o outro é quadrilha. Gente, é uma coisa assim, e é uma guerra antiga do Gilmar com o Sérgio Moro, né? E aí os nossos repórteres nos informam que sim, que os dois tiveram encontro nesta terça-feira em Brasília. O Sérgio Moro procurou o Gilmar Mendes, se encontrou com o Gilmar Mendes e, claro, o que vazou dessa conversa é muito pouco, né? Mas é fácil deduzir, já que o Sérgio Moro está sendo julgado no TRE do Paraná, ou seja, no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, e pode ter um mandato de senador cassado pela Justiça Eleitoral. Como o Gilmar Mendes é um ministro muito atuante, muito ativo e que é também uma cabeça política muito nitidamente política, né? Foi interessante. Eu tenho a impressão de que o Moro foi pedir ajuda ao Gilmar. Mas qual é o motivo do Gilmar Mendes ajudar o Moro? O Gilmar Mendes não é apenas um adversário do Moro, mas um adversário ferrenho da Lava Jato, do Deltan Dallagnol, que já foi cassado como deputado, e dos processos todos, né, do formato todo da Lava Jato. Bem, o julgamento está empatado porque o relator do processo, que era o Luciano Falavinha, votou contra a cassação e disse que não havia provas nem de abuso econômico, nem de corrupção, nem de caixa 2 contra o Sérgio Moro, contra o candidato Sérgio Moro. Atenção, quem está sendo julgado é o candidato Sérgio Moro, o senador Sérgio Moro, não o juiz da Lava Jato, nem muito menos a Lava Jato, pelo menos em tese, né, gente? Lá no fundo, sempre tem aí sempre resvala. Mas depois que o relator votou contra a cassação, o primeiro desembargador a votar, que é o José Rodrigo Sade, que foi indicado pelo presidente Lula, lembrando que o presidente Lula foi o grande alvo da Operação Lava Jato, ficou preso, tem horror do Sérgio Moro, mas o desembargador Sade, fez um voto oposto ao do relator. Se o relator dizia que não havia provas, né, o Sade disse que é patente o abuso de poder econômico na campanha do Sérgio Moro, né, e pediu exatamente a cassação. Tá 1-1, uma desembargadora pediu vistas, disse o que nós sabemos, que é um caso muito complexo, pediu vistas e, portanto, o julgamento está adiado, mas depois, porque são 7 votos lá no TRE-PR, depois é muito possível que isso suba para o TSE. É considerado quase 100% certo que isso vai subir para o Tribunal Superior Eleitoral. Tem muito chão. Tem gente que está apostando que vai ser muito dividido, 4-3, para um lado ou para o outro, pela cassação ou contra. Mas eu estou muito cautelosa
em fazer apostas, porque quando se envolve Sérgio Moro, quando embola com Lava Jato, a ação é do PL e do PT, não dá para apostar, não. Tá certíssima. Eliane, outro assunto para a gente comentar aqui com você, daqui a pouco, 11 da manhã, vai ter uma cerimônia aqui em São Paulo de filiação do apresentador José Luiz da Atena ao PSDB, supostamente para ser vice de Tabata Amaral, do PSB, que é o partido no qual ele está ainda, né? 4 meses depois ele deixa de ser socialista e vira social-democrata. Como é que você vê esse movimento? Bem, eu acho estranho alguém ainda acreditar na possibilidade do Datena ser candidato, porque ele já foi pré-candidato e desistiu 4 vezes. 4 vezes. Ele era candidato a prefeito de São Paulo, desistiu. Candidato ao governo de São Paulo, desistiu. Candidato a senador, desistiu. Né? E ele troca de partido como quem troca de camisa. Né? Eu acho que essa operação de hoje, né, da formalização da troca de partido do Datena, que sai do PSB para o PSDB, como você disse, Heisen, só nos confirma ali o fim inglório, né? O ocaso de um dos grandes partidos do Brasil, que foi o PSDB, um dos partidos que teve 2 governos, né, do Fernando Henrique Cardoso muito bem sucedidos para a história, e acaba melancolicamente, inclusive em São Paulo, onde o partido, né, está se derretendo. Então, é uma jogada desesperada e é uma pena, porque a Tabata Amaral é uma candidata que tem muita biografia, apesar de tão jovem, né? Ela é uma opção de centro. O Brasil precisa de candidatos de centro para melhorar a qualidade do debate, né? A radicalização reduz o debate, cria violência nas campanhas, ou seja, é uma pena, mas o Datena tem uma qualidade que eles políticos consideram muito. Como ele é homem de comunicação, eles supõem que ele tem muita popularidade e, portanto, muito voto. Vamos ver, né? Muito bem. Eliane, tem pergunta de ouvinte, até antenado no noticiário de hoje, né? A gente estava falando mais cedo sobre Maduro, que promulgou aquela lei que cria uma província da Venezuela em território da Guiana. A nossa ouvinte Maria mandou uma pergunta. Eliane, querida, a Venezuela, na verdade, vai seguir com esse plano lunático de anexar território e criar mais um tipo de conflito internamente? E como o Brasil pode reagir a tudo isso? Um abraço carinhoso da Maria. Oi, Maria, nossa amiga, né? Sempre muito bem-vinda. Olha, Maria, o Maduro é capaz de qualquer coisa, ele ultrapassa qualquer limite, né? E agora ele está perdendo o grande aliado dele, que é o presidente Lula, que é o Brasil, né? Porque nem o presidente Lula está aguentando mais o Maduro e as coisas que o Maduro está fazendo. Hoje tem uma entrevista da filósofa Corina Iores, que tentou ser candidata de oposição e não conseguiu, porque o sistema eleitoral, imagina, estava fora do ar, não permitiu o registro dela, permitiu de todo mundo, menos o dela. E nessa entrevista ao Correio Brasiliense, a Corina Iores diz que seria uma piada completa, né, se o Maduro pudesse fazer o que ele quer, que é escolher o candidato da oposição bem do jeitinho que ele gosta para perder a eleição, né? Portanto, eu acho que o Maduro está levando a sério essa história de anexar Essequibo, e aí o presidente Lula não vai poder fazer vistas grossas como tem feito até agora, né? Nem no caso da eleição da Venezuela, nem no caso desta provocação de tentar anexar Essequibo. Na verdade, o Maduro, sinceramente, né, é inacreditável
inaceitável como ele continua sendo presidente da Venezuela, destruindo a Venezuela como está. E você chama atenção para esse lugar para a gente se atentar nessa quinta-feira. Como é que o governo brasileiro, como é que Lula e a diplomacia vai se manifestar a respeito desse passo de Maduro em direção à anexação de Essequibo?